Olá, olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um iDentalcast. Hoje eu estou com o Luiz. Luiz, obrigado por ter aceito o convite, cara. Imagina. Ter vindo aqui bater um papo. Já é uma figura conhecida na internet, né? Tanto do Instagram quanto do YouTube. Puxa. Mas eu queria que você começasse se apresentando aí, cara, falando seu nome, quem é você, né? Para quem não te conhece aí ainda. Muito bem. Bom, eu sou o Luiz Rodolfo, eu sou cirurgião dentista, né? Já desde 2001. Tenho 23 anos de formado, né? Me formei na Universidade Paulista, Unip, aqui em São Paulo. Sou especialista em periodontia e sou especialista em implantodontia, mas eu não posso falar que sou porque eu não registrei no CRO, mas a pério está registrada. Então, mas eu trabalho hoje muito mais com implante do que pério. Colocação de implantes envolve muita periodontia, mas eu trabalho muito na parte de implante. Trabalho no Sesc 24 de maio, tenho consultório, não tenho consultório meu particular, trabalho no coworking, então aí quando tem paciente eu vou lá e às vezes faço serviços para outros dentistas, né? Então eu vou no consultório fazer o implante, fazer o pério, fazer eventual. Eu fazia mais, quando antigamente tinha mais energia, trabalhava uns 3, 4 consultórios, eu ia fazer pério na terça para um cara, fazer implante para outro na quarta, que coisa, mas assim, eu fui diminuindo um pouco, somente depois que meu filho nasceu. Né? Eu diminui um pouco para ficar com ele, para aproveitar esses primeiros anos aí, esses momentos que dizem que é 10 anos, né? É 10, 11 anos, aí depois eles não querem mais saber da gente. Então, aí depois eu volto, entendeu? Depois eu volto a causar nos consultórios paciente. Mas foi boa, assim, essa pisada no freio, vamos dizer assim. O jeito que eu trabalho lá no Sesc e tudo mais me permite dar essa freada e fazer um horário mais alternativo e poder buscar ir na escola, poder fazer porque a vida não é só dente, né? Não é só louco. Mas e é o primeiro filho seu ou não? Você já tem outro? O primeiro e único. E o último, né? Pô, será que a mulher não vai querer mais, não? Não, primeiro e único. Cara. E a gente já tá combinado e depois que ele nasceu a gente viu que não, tá bom. A atenção vai toda pra ele ali. Pô, que bacana. Era sempre um sonho seu ser pai de família, assim? Aconteceu como foi ter essa construção? Eu sempre quis ter filhos. A gente, quando a gente é mais novo, né? A gente pensa assim, puta, vou ter 2 filhos, 3 filhos, vou ter, né? Só que a gente tinha a ideia de ter 2, né? Mas as coisas a gente vai vendo a realidade, né? E o mundo, as coisas caras e tudo mais, né? Então aí parando em acho que tá bom. Tá aceitável. Tá legal, a gente tá em paz, nós 3 lá, então tá tranquilo. Pô, que bacana, parabéns aí também pelo filho. Mas retrocedendo bem lá atrás, por que você decidiu fazer odonto? O que te motivou a virar dentista? Você sempre sonhou em ser dentista? Como que foi essa construção aí? Não, cara, eu não tive esse sonho de ser dentista, né? Eu tenho na família um médico, que é meu tio, que é o tio Nilson, né? Muito influente, vamos dizer assim, na família em si, né? E tinha essa ideia, então, de profissional da saúde. Então, e um cara de muito sucesso, né? Hoje trabalha na parte da Unimed e tudo mais, né? Hoje ele saiu da medicina, mas fica na gestão. Mas é um cara que a gente sempre, né? Sempre olhei ali, pô, esse cara, né? Muito, muito bom e tal. E sempre foi puxado pro lado da saúde, né? Apesar de eu gostar muito de propaganda e marketing, gostar muito de desenhar, gostar muito de animação, de computador, né, assim, eu tive muita sorte, né? Eu tive computador 386, 486, Pentium, desde a época que os computadores que a gente pôde ter isso na quinta, sexta série quando eu estava no colégio, né? Meu pai tinha um computador PC em casa, né? Então a gente trabalhava muito isso, viu? O início da internet, a parte das BBS, né? Que a gente entrava por discagem, né? Fazia aquele barulho, né? Entrava de noite na internet, tinha que entrar por um provedor, todas essas coisas antes da internet grátis, antes da fibra, antes né? Na época das cavernas, né? Dos Incas e dos Maias. Dos Incas e dos Maias, como o professor Garanhani fala, do Oculo Pro. Aliás, um abraço aí, professor Garanhani. E ali eu vi assim, uma área para computação, sempre gostei dessa parte de, como eu falei para você, de propaganda e marketing, de público, vamos dizer assim. Eu sempre tive facilidade para falar em público, né? Mesmo na escola, na faculdade. Só que sempre me disseram que isso não dava dinheiro, né? Então assim, tipo, eu gosto de música, né? Tenho uma banda, toco violão, só que, mas
não dá dinheiro. Então sempre tinha essa história, pelo menos na minha época, né? Vou fazer 45 anos no mês que vem. Na minha época a ideia era ou você é advogado, médico, profissões seguras, né? Ou administrador de empresas. Meu pai sempre trabalhou em banco, então ele falava, pô, vai fazer administração, você vai trabalhar em banco, você vai trabalhar de segunda a sexta, 5 da tarde na sexta, fecha o mercado, você, né, pega o seu terninho e vai tomar uma cerveja, né? E eu tinha esse exemplo também em casa, né? Mas eu não me via muito ali naquele meio do meu pai, assim, ali, né? Não sei porquê, nunca me chamou atenção, né? Apesar de ele também ter muito sucesso e tal, mas sempre tem esse negócio da saúde. Aí no colégio eu sempre tive essa facilidade com biologia, gostava, que coisa, então assim, ia para a área da saúde. E era medicina, mas medicina é sempre muito difícil. Né? O vestibular, na época, lá em 97, 96, eu acabei o colégio em 96. O vestibular de medicina é concorridíssimo. Uma faculdade particular de medicina caríssima, né? Como também é hoje. Como, né? E mesmo o odonto também era cara, mas medicina sempre foi mais cara, porque eu não tenho material e tal. Mas também não tinha essa ideia assim, putz, se eu fosse prestar medicina, seria numa faculdade pública, seria numa coisa... Mas eu acabei não prestando. Eu cheguei lá no final do coisa, prestei propaganda e marketing ali na SPM, que era perto da casa dos meus pais, e até eu iria a pé se eu passasse lá. E depois prestei biologia. Prestei biologia na USP. Nada a ver com odonto, né? E odonto estava num patamar ali porque eu usei aparelho como... Né, muita gente quase. Né, na nossa época, né, então usei lá o aparelho extra-oral, usei o capacete, usei o fixo, o capacete e tudo. E minha orto, uma pessoa muito legal, né, sempre gostei do atendimento, nunca tive trauma de dentista, nada. Tive até um trauma na faculdade, depois me lembro de contar isso. Mais pra frente na faculdade eu fui paciente na clínica da faculdade e rolou um estressinho. Então eu conto daqui a pouco. Aí ali eu gostava sempre daquele atendimento, né? A gente fica, né, meio deslumbrado assim com a odontologia, com o acolhimento, com o aparelho, pô, os dentes, né, vão pro lugar mesmo, funciona, né? O consultório tem todo aquele cuidado, tem aquela coisa da antisepsia, tem aquela coisa do dentista também. Na época, né, hoje não sei se é isso, mas na época o dentista ganhava muito dinheiro. Hoje o dentista ganha muito dinheiro, alguns, né? Mas na época eram quase todos. Pô, se você conseguiu, você vai se formar, abrir seu consultório e vai encher de paciente. Essa era a ideia, né? Vamos dizer assim, que a gente via nos professores, nos dentistas mais velhos e tudo mais. Sim. Né? E voltando aí, eu prestei biologia, até passei lá em Botucatu. Fiquei na lista de espera na biologia lá em Botucatu, mas tinha que mudar de cidade. Eu fiquei meio assim, puta, biologia, vou ser professor, vou trabalhar com tartaruga, sei lá, fiquei pensando assim, falei, putz, essas opções assim, acho que não me agrada. Não é, ou vou ser pesquisador, não quero, nada contra os biólogos, mas eu falei, não quero. Ia pro Body Marketing, eu não passei. Né? Aí fazer cursinho. Um ano depois do colégio eu fiz cursinho e aí quando eu fui fazer cursinho eu falei, não, eu vou fazer odonto então. Eu decidi, assim, já que medicina é muito difícil, nem tentei, assim, poderia ter tentado. Biologia era muito, né, então eu não fui, vamos dizer assim, covarde bastante para fazer uma coisa menor, não fui corajoso bastante para fazer medicina, eu falei, vamos fazer odonto, tá no meio termo. Eu via lá a doutora Celina, lá, que é a minha orto, ainda é orto do meu filho, orto da minha mulher também. Da família toda. Da família toda, e ela é mulher do Júlio Gavini, também, que hoje ele é diretor do curso da USP, de odontologia, diretor da odontologia inteira. Né? E assim, muito contente de ter né, ter caído lá nesse consultório, que foi uma indicação, né, uma indicação de uma amiga da minha mãe que falou, leva seu filho para fazer orto lá com a doutora Celina, né? E dali a gente tem desde aquela época a gente tem essa amizade, amigos, né? E de indicação, né? Todo mundo que pergunta de orto é para lá que eu mando, né? E de endo é pro Júlio, né? E aí dali eu falei, vou fazer cursinho, fazer odontologia. E aí passei esse ano estudando, coisa para tentar entrar numa faculdade pública. Eu prestei, né,
Mas tem alguns, a FUVEST, né? Antigamente não tinha Enem nessa época dos mais, dos Aztecas. Dos mais, né? Não tinha Enem, então você prestava tudo separado, né? Então eu prestava o vestibular da Unicamp, da Unesp, da FUVEST. A Unicamp tinha que ir lá em Piracicaba fazer a prova, depois a prova prática. Passei tudo para a segunda fase, depois não passei nada. E aí prestei também a Unip, que na época era, não sei como é que tá hoje, mas era o melhor particular, se falava assim, de odonto. Nem passei. E era perto de casa. E aí tive também muita sorte do meu pai falou, não, eu pago. Ele fez tudo. Eu pago. Né? Então, assim, difícil também a gente falar hoje assim, puto, o cara se forma às vezes com FIES, o cara se forma endividado. Aí tem que sentar numa franquia podre para ganhar 3, 4 reais, uma tabela ruim e entrar naquele sistema para pagar dívida, né? E às vezes não tem uma rede de apoio como eu tive, né? Então, assim, eu acho legal a gente ter as histórias, a gente contar isso aqui, mas não posso romantizar, dizer assim, putz, forme-se em odonto, abra seu consultório e seja feliz. Não é assim, né? Não é assim. Ou vai trabalhar que um dia vai dar certo. Porra, não sou coach. Se o pedreiro ia ser o homem mais rico do mundo, né? Não sou coach, né? Não dá pra cair, nem existia coach antigamente. Mas isso não quer dizer também que a gente não ralou, não meteu as caras, não bateu cabeça pra poder chegar onde a gente chegou hoje. Também a gente não tira esse mérito, mas o mérito, assim, eu comecei aqui. Né? Tem gente que começa aqui e às vezes não consegue chegar aqui. Mas a ideia é que aí me formei. Né? Então, odontologia, entrei, gostei, legal, aproveitei pra caramba a faculdade. E aí aquele trauma que eu tive na faculdade, que eu falei que eu ia contar, depois eu até conversei com esse dentista, ele me contou que ele falou que ele precisava, os professores eram mais casca-grossa na época, antigamente. E hoje, se for casca-grossa, vai dar Hoje, pior, se for casca-grossa, é mandar embora. Vai dar ruim, hein? Vai chegar lá o pai para reclamar. Vai embora, aí reclama, não, porque é o cliente, não é o aluno. Hoje a dinâmica mudou inteira, né? Isso é muito louco. Completamente invertido, né? Na faculdade, nas relações de consumo, no serviço, na escola, né? Então, assim, tá tudo meio... bagunçado. Todo mundo fica, sabe, rodando os pratinhos assim e tentando segurar, porque você não pode perder o cliente, ao mesmo tempo você não pode ir contra, o cliente sempre tem razão, mas aí, puta, eu não posso repetir esse cara, ele é ruim, mas você vai formar um dentista ruim, mas ele tá pagando, né? Então depende então tem que ver isso, né? Mas a gente, os professores eram casca-grossa. E aí ele tinha chegado para esse cara que estava no último ano, né? Já para se formar ali. Já para se formar, e ele tinha falado para ele assim, cara, se você não arranjar você não fez nada de cirurgia. O cara, tipo, esse cara aí zoou, não tinha paciente, não sei o que, ele falou, se você não arranjar uma cirurgia para você fazer, um siso aí, você vai ficar de DP. Você não vai se formar. O professor falou para ele, não sei se seria verdade. E aí diz ele que veio procurar, sei o que, e me ouviu falando que eu tinha um siso para tirar. Ixi, aí você foi escolhido. E era um siso semi-incluso aqui, inferior, né? Tinha os 4, mas aí ia tirar um. Aí eu falei, cara, eu tava no primeiro ano, né? Olha a confiança num cara do 4º ano, mas eu falei, o professor tá junto, né? Não vai dar B.O. Tá tudo certinho, materiais todos estéreis na estufa, né? Sou da época dos mais e do Azteca. A gente fazia a caixona lá, entregava pra mulher da rede lá de esterilização, e era uma estufa gigante, colocava, né, um papel, um negócio em volta, colocava o nome, às vezes trocava tudo. E aí fui lá pra tirar o siso, cara, e putei, anestesiou, deu um aptérico e tal, só que senti anestesia. E aí ele falou, seu dente tá muito grande, vou ter que cortar. Aí quando ele começou a cortar assim, eu comecei a sentir, a hora que chegou no meio, eu fiz assim, né? E aí a broca acho que cortou minha língua, mas eu não senti. Depois que ele falou, fiz um furo na sua língua, cara. Eu falei, puta, mano. Aí ele falou, não, chama o professor aí, sabe o que? Aí veio o professor e falou, não, tá doendo, ele tá sentindo. O professor veio daquele jeito, professor, né? Deu aquela intrapulpar assim, de uma vez eu falei, 3 segundos de dor passou, é meu único trauma de dentista. E aí foi lá e resolveu. Cortou, tirou o dente e tal, o cara passou de ano e não teve infecção nem nada assim. Mas é uma experiência desagradável. Assim, fazer siso na faculdade, eu fui corajoso, cara. E aí os superiores depois eu fiz depois eu fiz o outro lado, e os superiores eu fiz com o pessoal da minha sala no último ano. Pô, você não quis voltar com ele pra ver se ele tinha melhorado? Ele se formou e eu nem fui no consultório dele, eu nem lembro onde eu tirei o outro lado. Que eu lembro que deu uma inchada, né? Mas no fim, assim, né, fazendo um resumão da odontologia, que você perguntou por que eu fiz, eu acho que foi muito por causa
causa da Celina, porque eu gostava daquele atendimento, tratamento. Eu já tinha uma propensão para a área da saúde, mas eu não queria medicina. E não queria também fisioterapia, biologia, enfermagem, sei lá, não tinha interesse. E aí e aí na faculdade a gente acaba gostando, né? O primeiro ano é meio estranho, né? Assim, porque não tem muito contato com o paciente, é muita matéria, bioquímica, E depois você vai entendendo, você vai fazendo os links das coisas, né? Da anatomia com a clínica, dos materiais dentários com o que você faz na clínica. E aí me formei. E tô aí, né? Assim, eu gosto muito de odontologia, né? Assim, todo dia, ainda mais nessa história do podcast, nessa história das redes sociais, eu meio que vivo o negócio da odontologia. É até meio chato, né? Assim, mas é uma coisa que às vezes eu tenho que me policiar para me desligar, sabe? Sua esposa também é dentista, não? Não. Menos mal, então. Isso eu consegui fugir. Conseguiu fugir um pouquinho. Advogado. Pelo menos em casa não conversa, não ainda fala de processo da odonto. Aí é outro papo. Menos mal, então. E se você quiser já entrar um pouquinho também, falar um pouco como surgiu essa ideia do podcast e também do seu Instagram aí, para você passar as dicas, né, pro pessoal, que até o nome do Instagram é Dicas Odonto, mas sim. Você falar um pouquinho melhor aí dessa parte que eu acho bem legal. Então, aí essa veia da propaganda e marketing, das redes sociais e do computador, né, porque eu vivi essa era dos computadores e do início da internet, sempre achei fascinante, sempre gostei, né? E aí um belo dia tinha lá o Orkut, né? E lá tinha uma comunidade, tinha um grupinho de dentistas, o pessoal se reunia, então a gente começou a conhecer gente de outros estados, vamos dizer assim, e pessoas com afinidades, com coisas em comum. Tinha lá uma comunidade chamada Pérolas da Odontologia, no Orkut. Até o Basílio Bernal, o Fabrício, lá do Vida de Dentista, e o Paulo Góes Filho, que são caras que eu converso até hoje, cuidavam dessa comunidade. Então, depois que eu fui conhecê-los pessoalmente, em CIOSP e tal, e para trazer, porque a gente começou no online e a gente trouxe pro offline, né? E dali eu sempre gostei. Aí veio o Twitter, né? O atual X, que estava fora do ar, voltou. E no Twitter ele era só escrito mesmo, não tinha imagem, não tinha vídeo, não é o que é hoje, e eram só 140 caracteres, só coisinha escrita. E era na época assim o radinho de pilha, vamos dizer, da internet, né? Então você vê uma notícia, acho que até hoje, para você pegar uma notícia assim no furo da reportagem, pegar várias visões, ler, né, sobre várias reportagens ao mesmo tempo, tudo, você vai no Twitter, né? E na época já tinha mais ou menos isso com os trending topics e tal, e eu falei, poxa, podia ter um negócio de odontologia que você desse dicas de odonto, né, em 140 caracteres, que era do Twitter. Mas o meu foco era paciente. Era para um dia eu ter criar uma autoridade, pois eu já tinha mais ou menos essa ideia, né? Porque a gente via assim, dentista famoso, era o dentista dos artistas, era o dentista da TV, né? Era o Fábio Bibancos, por exemplo, né? Que hoje vai lá no podcast, é nosso parceiro, a gente faz eventos com ele. Na época, assim, era a minha visão ali, esse cara, né, é um cara que... Porque eu sempre tive esse negócio de querer estar na mídia, de querer aparecer e logo isso reverter em clientes, pacientes, né? Em dinheiro, sei lá, né? E a autoridade de falar assim, esse cara é conhecido. E aí tinha a televisão, só que a televisão é muito, muito longe da gente. Acho que até hoje, mas naquela época muito mais longe, né? Era um negócio assim, você tinha que conhecer alguém, tinha que dar uma sorte né? Cair do céu. Né? E ver um artista lá no seu consultório e tal. E não tinha esse negócio de Instagram, de redes sociais, que nem tem hoje, né? Vitrine, venda por redes sociais. Era muito boca a boca, como também existe hoje. Mas o negócio era propaganda em revista, cartãozinho, muito bairro, né? Muito rede de relacionamento. E CIOSP, networking. E aí eu falei, vou criar um Instagram que chama Dicas Odonto, né? Eu não sei se eu ia fazer dicas de odonto, tanto que tem vários, né? Tem odontodicas, tem dicas de odonto, tem dicas odontos, dicas odontologia, odontologia dicas, tem todos esses nomes mas o Dicas Odonto sou o primeiro, né? E registrado no meu nome, então se estiver usando Dicas Odonto aí, é meu, tá? Que até saiu o registro recentemente. E aí montei lá e fiquei escrevendo. E ali eu comecei a conhecer também esse pessoal do Twitter, dentistas que faziam a mesma coisa que eu, porque a minha ideia genial
200 já tinham tido, né? Como hoje a pessoa se forma e fala, eu vou abrir um Instagram para dar dicas para os dentistas. Puta, cara, acho que você tá atrasado, mas beleza, vai. Vai porque sempre é bom, porque cada um tem um estilo, né? Mas a gente fala, né, eu e toda a turma ali do início, que a gente quando chegou era tudo mato na internet, né? Então a gente foi desbravando isso e a ideia era, por exemplo, né, um professor, amigo meu, sempre falava isso, o Rodrigo Bueno de Moraes, né? Ele falava, pô, você liga o rádio, você tem lá um colunista de economia, tem um médico falando de medicina, tem um advogado que às vezes vai falar sobre direito do consumidor. Cadê o dentista? Não tem. Isso, né, é normal, você tá lá ouvindo o rádio, tem lá a pílula do hospital, sei lá o que, doutor tal, Drauzio Varela, você tem uns nomes conhecidos da medicina, do direito, vai o engenheiro falar, vai o corretor falar, mas o dentista, né, nunca tá. Não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem um cara lá, o dentista. Então eu falei, pô, queria, não sei se cara, mas levar a odontologia para mais perto das pessoas, para tirar esse negócio, esse medo de dentista, a desinformação, que é outra pauta que nós podemos falar aqui, que agora é meu mote agora de vida é esse negócio da desinformação. Ficar lutando com fake news. Chato também, né? Mas o negócio da evidência científica e tal, mas é uma coisa que veio aqui e a gente pode mais pra frente falar sobre isso. E aí comecei a fazer esse Twitter, né? E conhecendo muita gente, e crescendo no Twitter, e o Twitter deu uma visibilidade assim de início mesmo, e me dava também facilidade. Por exemplo, o Maurício de Souza falou comigo lá um dia, eu falei, puta, que legal, né? Maurício de Souza da Turma da Mônica. Sim. Não sei quem mais famoso retweetou um negócio meu, coisa. Então aí a gente, pô, estamos crescendo, estamos chegando. E aí veio o Facebook, o Orkut morreu, o Facebook a gente também. Então cada rede social que vinha ou que vem, eu entro como Dicas Odonto lá. Né? Eu acho que só não tô no Discord, sei lá. Não sei nem como é que funciona esse negócio. Mas assim, TikTok entrou, aí eu fiz o Dicas Odonto, mas depois virou o Pode Sondar. Então o Blue Sky lá, quando o Twitter saiu do ar, eu fiz o Dicas Odonto que não tinha. Acabou o Twitter, abriram não sei se pode, abriram o cu, né? Mas o cu não é o K-O, né? Aquela rede social indiana, né? da Índia, todo mundo foi para lá, aí abriu Dicas Odonto lá. Então cada rede social que vem nova, eu coloco lá a marca, né? Mas eu uso muito hoje o Instagram, e pro Dicas Odonto é Instagram, Facebook muito pouco, é porque o Facebook tá junto com o Instagram, então tudo que eu posto no Instagram vai no Facebook. E o TikTok como podcast, como Pode Sondar. Então aí eu abri um blog. Então também depois do Twitter começou o blog Dicas Odonto, que era a época dos blogs, ainda existe o blog Dicas Odonto. Se vocês quiserem entrar lá, ele tá ativo, mas ele não tem tanta atualização como antes, porque eu não tenho mais perna para ficar escrevendo texto, e porque as pessoas também não param mais para ler, né? Texto, né? Hoje é muito videozinho, informação mastigada. Só que hoje o Dicas Odonto ele ficou lá como, sabe, como se eu tivesse escrito um livro, e aí tudo que eu falo, coisa que não, tem lá, tem o link no Dicas Odonto, né? Então ele tem muita coisa lá de história minha, ou da odontologia, ou de brigas, né? Clareamento sendo vendido no Groupon, negócio de compras coletivas, tem lá, é uma coisa que aconteceu muito em 2013, 2014. Aparelho de rolezinho, que o pessoal, né, tava comprando aparelho dentário, colocando fio de tomada vermelho, como se fosse uma moda, saiu até no Fantástico. Aí tem lá, então tem um histórico ali no Dicas Odonto de várias dessas coisas curiosas, interessantes, e coisas da odontologia. Santa Polônia, tem lá a explicação por que a Santa Polônia é a santa do dentista. Então tem como se fosse uma bibliotecazinha, um artigo ali, né? Um arquivo, né? Uma bibliotecazinha de coisas, de artigos que eu fui escrevendo ao longo do tempo e estão lá para consulta, e teve muita visualização já. Hoje tá com menos visualização porque a galera não está lá, a galera tá no Instagram e no TikTok e coisa. E eu também não tenho mais perna para ficar escrevendo texto e dar trabalho. E hoje eu até fiz um teste, eu fiz uns 2 textos com inteligência artificial. Então você põe lá para inteligência artificial, dá o tema, e é muito fácil com o ChatGPT. E aí sai lá o texto pronto, e aí você só dá a sua cara pro texto, tira uma coisa, coloca outra e posta. Também é possível hoje, então assim, ficou muito banalizado. Ficou muito assim, não tem mais aquele negócio autoral. Até teria, né? Mas
Eu gostaria de ter perna, mas não tenho mais perna para isso. E eu escrevi muito pro blog da Dental Creamer também. Uma época eu devo ter mais de 60 artigos lá. E isso aí eu fazia como uma parceria com eles, de forma remunerada, né? E eles sempre foram muito apoiadores do blog na época. Então era a Dental Creamer, depois era a Dental Speed, aí depois eles se juntaram, né? E a gente teve lá patrocínio já da Gnato, já de várias empresas no blog, então eu já comecei a entrar nesse mundo do patrocínio, vamos dizer assim, para redes sociais como trabalho, não só como diversão ou como hobby, né? Tipo, o hobby virou trabalho. E uma coisa que aconteceu, como a minha linguagem, isso eu vejo agora, antes eu não sabia, como a minha linguagem sempre foi muito técnica e sempre eu conheci muito dentista e sempre eu falava dos perrengues do dentista, né? E dos problemas do dentista e que os pacientes fazem com o dentista, o meu público foi sempre muito dentista. E a minha ideia não era essa no início. A minha ideia era paciente para que eu trouxesse esses caras para o consultório, né? Não deu certo nesse sentido, mas ao mesmo tempo deu certo. Você se adaptou. Eu percebi que o meu público é dentista, é auxiliar, é técnica, é protético, né? Então eu tenho que me adaptar a isso, e esse é meu público, e esse público é bom também. Esse público é mais nichado ainda do que paciente. Sim. E hoje a gente percebe no marketing, essas coisas, que eles dão muito valor para um público de nicho. Eu tenho ali na minha mão um público de dentistas, o que eu falar eu consigo fazer propaganda ou falar coisas relacionadas para os dentistas, né? E, pô, o Brasil é o país que mais tem dentista. Então tem um público gigante. Tem mais de 400 mil dentistas ativos, mais estudantes, mais auxiliares, mais técnicos em próteses, mais TSBs. Então tem uma gama muito grande. Muito grande aí, que é o público que eu converso diariamente aí no Instagram, lá no Dicas Odonto, ou com o negócio do Pode Sondar, que é o podcast. Pô, legal. E a última pergunta que eu queria fazer para você hoje aqui, mas eu queria te perguntar assim, como que essa parte do blog virou um podcast? Como que isso passou para você? Pelo que você falou, você sentiu que estava caindo as visualizações e precisou inovar. Pelo que eu entendi, tá? Você até me corrige. Aí como que você viu que isso foi para essa parte de podcast? Então, como que nasceu essa ideia? O podcast, eu sempre tive vontade, né, de fazer o podcast. Desde que surgiram esses podcasts, a gente teve podcast de áudio. Eu já participei lá com o Vida de Dentista, o Fabrício. Ele tinha um que eu achava muito bom, o nome é Pode Cuspir, né? Que eu queria que fosse o nome do meu podcast, mas não dá, ele já teve essa ideia antes, né? E é muito bom, né? Porque para dentista é perfeito. E aí a gente fazia de áudio, que a tecnologia também foi, né, evoluindo, e agora é possível fazer podcast de vídeo com uma facilidade, os dados e tudo mais. O YouTube, né, aceita, o Spotify aceita vídeo. E aí eu sempre quis, depois que eu vi o Flow, o Podpah, esses podcasts maiores, fora da área de entretenimento, né, ganharem corpo, importância e virarem uma mídia real mesmo, às vezes até mais influente que a mídia que hoje a TV aberta, que era uma mídia de massa, de repente virou, né? A gente vê agora nas eleições o debate do Flow aqui de São Paulo, tem uma audiência gigantesca. Né? E as coisas acontecem lá, e agora a TV aberta fica já meio de escanteio, tá brigando por audiência, né? Tá querendo que vá mais gente lá dar cadeiradas nos candidatos para ganhar audiência, para poder ganhar do Flow, né? Mas o público agora ele tá muito diversificado, né? Antes era novelão, todo mundo sabia da novela, né? Da novela das 8, sabia o nome do personagem, sabia o que estava acontecendo, por mais que você não assistisse, você saberia e teria que saber para conversar com os pacientes, porque era o papo, né? Ou é futebol, a novela. Hoje o público tá tão nichado que você fala assim, putz, tem uma artista aí, né, X, que você segue, que você gosta, ela tem milhões de seguidores e eu nunca ouvi falar. Né? É um absurdo, mas ela tem uma comunidade, todo mundo conhece ela, mas eu não conheço. Mas é assim, hoje o público está muito segmentado. E aí eu falei, não, a odontologia tem que ter um podcast, né? Assim, mas é um podcast, pensei assim, não dá para fazer um negócio, não queria fazer live, porque a gente tinha passado a pandemia fazendo live, ninguém aguentava mais live. E aí a gente falou, não, vamos fazer um negócio legal, com estúdio e tal, tal, tal. Aí fiz um projeto e sempre quis fazer em 2 pessoas, que eu acho sozinho, eu achei que ia ficar chato, achei que eu queria, mas eu gosto de fazer as coisas junto, né?
E eu pensei, não, tem que ser uma mulher, né? Até ia fazer com um amigo, mas eu falei, putz, mas eu vou fazer com um amigo, aí vou chamar as mesmas pessoas, os mesmos amigos, aí eu preciso de uma mulher, que a odontologia tem 80% quase de mulheres, então eu preciso falar com esse público, e eu preciso de uma mulher que não seja do meu círculo de amizade, senão eu vou ficar na minha bolha aqui, eu preciso abrir, né? E aí eu pensei na Renata, até ela contou essa história recentemente, acho que foi hoje de manhã ela postou, que a gente fez 2 anos agora em setembro, né? E aí eu liguei para ela e falei, Renata, tô pra fazer um podcast, né? Porque ela tem ela é dentista também, né? Doce Dentista lá no Instagram, e ela tem esse perfil mais engraçado, mais debochado, tipo o perfil que eu tenho no Dicas Odonto, né? Falei, pô, a gente acho que combina pra fazer. Liguei pra ela, vamos montar. E ela falou, putz, você acredita que eu tava pensando também em fazer? Assim, foi um negócio. E aí eu falei, vamos fazer a reunião. Aí fizemos uma reunião, né? Aí a mulher da Renata, que é a Jéssica, veio junto na reunião, tudo, até ela ajudou a dar um nome, deu um nome, né? Que é o Pode Sondar, né? Que é como nós somos periodontistas, eu e a Renata. A gente pensou em sonda, né? Então pode sondar. Então sondar é investigar, é procurar, é olhar. Então tem tudo a ver com investigação, podcast e odontologia. Ficou assim um nome muito bom, que eu achei, já acostumei com ele. Acho que o público também já. Legal. E aí a gente falou, vamos fazer. Vamos fazendo. E aí no início, né, a gente ainda conseguiu um apoio de patrocínio, porque a gente tem uns Instagrams muito fortes, né? Então a gente teve lá pode falar a marca? Pode, claro. A Peroxidin, a Oralbox, né, são empresas que acreditaram no início e ajudaram a gente, porque o estúdio custa, né? O estúdio é bem caro. E a gente queria prezar pela qualidade, pela câmera HD, pelo som, microfone, direcional, tudo que se a gente fosse montar ia ser também muito caro. Então a gente faz no estúdio, que é o Estúdio Vida Moderna, aqui em São Paulo mesmo, lá em Moema, e a gente falou, só vamos fazer. E aí o negócio assim, e aí a gente tava fazendo toda quarta-feira, tivemos que mudar para segunda-feira por causa de questão de horários, tudo, mas a gente não parou desde que começou, assim, eu acho que a gente parou 1 ou 2 semanas de umas fériasinhas e depois não parou mais, e a gente tá agora no programa 106, né, então assim, já tá bastante, e aí é legal porque ele foi engrenando de uma forma, né, e a gente... Eu não tinha, assim, amizade, por exemplo, para chamar um professor Imparato, por exemplo. Não tinha, hoje eu tenho. Né? Hoje, depois do podcast, a gente teve um ganho também muito de grupo. Sim. Que aquele networking. Né? Aquele networking, cara, as pessoas, assim, são muito bacanas, né? Todos esses professores que vão lá, professoras, as pessoas... se envolvem no negócio, né, e gostam e acabam ajudando muito, como a gente também provavelmente ajuda um pouco na divulgação dos trabalhos deles. Sim. E fica uma troca muito bacana. Gostosa, né? Todo mundo. E hoje, quem não quer, né, ter cortes ou conteúdo seu sentado numa mesa, atrás do microfone, falando, sei que a gente está falando, eu com o microfone desse aqui, falando num podcast, falando dessa forma mais descontraída, mas sem amarras, assim, que não é uma aula, não é uma coisa chata, né? A gente pode falar praticamente o que a gente quiser, abertamente, e falar um pouco mais direto com o público, assim, que parece que está sentado na mesa junto com a gente, né? Porque eu escuto muito podcast fora da Odonto. Escuto lá a Rádio Escafandro, Medo e Delírio em Brasília, tem vários, né? Podcasts de política, já até escutei de True Crime, mas é muito pesado. Eu prefiro os de política. Dormiu à noite, né? Não é nem de dormir, que aí você fica com, pesado, né? Com aquela coisa ruim, porque não sei quem que assassinou todo mundo, né? Que nem tem lá na Netflix, né? Eu vi o Dahmer lá, mas o outro lá dos irmãos eu não vi ainda, que acho que é muito pesado. Depois que a gente tem filho, a gente fica mais bobão, né? A gente fica mais quer coisas, mais energia melhor, vamos dizer assim, né? E aí o podcast ele acabou junto com o Dicas Odonto também e junto com toda essa turma que eu conheci a entrar nessa história do combate às fake news, porque a desinformação, na verdade, né? Porque fake news é uma notícia inventada, isso não deixa de ser inventado, mas é uma desinformação dentro da odontologia, da ciência, da medicina, que vem só crescendo, assim, já existia, grupos anti-vacina existe desde que a vacina existe, né? Falava que você ia virar vaca, né? Porque a vacina veio da vaca, porque a vacina em espanhol é vacuna, né? Que tirava da vaca
e aí agora, ao invés de virar vaca, vai virar jacaré. Então, cara, desde que, tipo, 100 e poucos anos de evolução da ciência e a gente não aprendeu nada. A gente está discutindo a mesma fake news, né? Só mudou o bicho, né? Então, aí isso entrou muito na medicina, na pandemia foi elevado à potência desgracenta, né? E hoje a gente vê que realmente, pelos números do PNI, da vacinação, isso é muito sério, né? Assim, tipo, a vacinação, não estamos falando nem de Covid, falando da vacinação normal, né? Vacina para poliomielite, vacina de sarampo, vacina, né, doenças que estavam erradicadas, voltando, como a varíola, né? Assim, então coisas que as pessoas, por causa das fake news, não estão se vacinando e estão ficando mais doentes, estão morrendo antes. Então, assim, a gente evolui para quê? Né? Para cair em fake news do tio do Zap. Repete, né? E a história se repete, cara, porque provavelmente na pandemia de 1918, lá da gripe espanhola, se teve o mesmo problema, né? E lá, pelas datas, não tinha vacina. E morreu gente pra caramba, né? Morreu assim, tipo, um terço da população da Europa, sei lá. Né? E agora com a gente com uma tecnologia para fazer a vacina, então aí se desacredita da vacina porque ela tem um chip chinês, porque ela causa autismo, porque ela é um negócio é um negócio dos, como é que fala, dos globalistas, né, que é o Bill Gates com o George Soros. Cara, começa uma loucura. E aí essas coisas chegaram na odontologia, com essa odontologia biológica, com essa soroterapia, terapia neural, como é que fala? O siso está relacionado ao intestino, então você tirar o siso, você vai parar de ter diarreia. Assim, tem umas... Doideira. É coisa que é até engraçado se você fala, mas a pessoa fala aquilo com tanta propriedade, vestidinha lá, com um terninho, uma super sala de um consultório blaster, que a consulta do cara é tipo 2 pau, né? Enquanto isso, o coitado do dentista recém-formado que quer trabalhar com evidência, tá na clínica popular fazendo orçamento grátis, fazendo restauração por R$5, entendeu? Então é uma inversão de valores que, puta, dá vontade de chorar, porque o negócio você fala, né? Como é que faz uma odontologia baseada em evidência, né? E não é só nas loucuras, também tem na parte do exagero dos tratamentos, que a gente vem vendo aí para lente de contato, desde que surgiu essa porcaria de termo, né? Todo mundo quer. Primeiro era de porcelana, e agora tem lente de resina, e todo mundo vende o procedimento na frente do diagnóstico, né? Então o paciente chega no seu consultório e fala, eu quero lente de contato. Não é o paciente chega no seu consultório, você avalia, faz o diagnóstico e fala, não, você tem indicação para lentes de contato. É o contrário. Né? E isso tanto para extrações múltiplas e protocolos, né, que são os protocoleiros. Aí tem os que fazem lente, que são os lenteiros, e tem os faceteiros. Né? Então, lenteiro, faceteiro e protocoleiro. Que cai na roda do dinheiro. Isso aí é odontologia mercantilista 100%. O cara se especializa muito nisso, faz muito bem. Às vezes a indicação é duvidosa, mas o cara tá lá metendo um protocolo numa pessoa de 40 anos, que vai viver até os 90, 100. E aí você vai fazer o que depois, né? Vai fazer o zigomático, aí você vai fazer enxerto de ilíaco. Como é que você vai resolver esse caso quando essa pessoa tiver 80 anos e perder esses implantes que foram colocados com 40? Né? Melhor manter os dentes até os 60, 70 anos e vai perdendo e você vai botando implante. Devagarinho, né? Tanto que, por exemplo, no meu pai teve uma perda dental, tudo, e eu não queria cair no protocolo. Eu não quero cair no protocolo, não quero cair no protocolo. Ele já tem 70 anos, eu não quero, ele não vai conseguir limpar, né? É uma dificuldade, então eu não quero, né? E aí eu conversando lá junto com o Dr. Laércio Vasconcelos, que no fim também virou um amigo, né? Um brother, eu falo com ele no WhatsApp e tal, por causa do podcast, que foi que abriu essa porta dessa odontologia, mas me fez, tipo, eu já era, vamos dizer assim, o Dicas Odonto, mas conhecido ali o perfil, não o Luiz Rodolfo, a minha cara, então eu até trabalhei muito em me mostrar, porque antes eu era um perfil mais dark, que eles chamam, né, perfil dark, hoje que você não aparece, é só a sua voz, tem muito em gamer, né, é só a voz, é o cara narrando o jogo, o joguinho de fundo, mas a pessoa aparecer, e aí me falaram isso uma vez, você aparece pouco, né? Você anda no CIOSP, você não é reconhecido por todo mundo assim, Luiz Dicas Odonto. Eu falei, puta, é verdade, isso precisa aparecer mais. E aí eu mudei isso também no perfil,
E nisso, com o podcast, me abriu essas portas para esses profissionais melhores do Brasil, assim, né, sem exagero, e isso está abrindo portas para a gente fazer novos projetos. E aí, baseado agora nesse combate à desinformação, né? Agora a gente vai... então, não sei se eu posso falar isso. Quando vai ao ar esse aqui? Semana que vem. Não, então eu deixo a surpresa ainda, porque vai ser em novembro, mas eu vou ao local fazer uma palestra já sobre desinformação. Pô, né? Então, sobre combate à desinformação. Então, eu estou estudando bastante isso também fora da odontologia. Então, estou estudando negacionismo, fake news, como surgiu, que antigamente, antes da internet já existia. Né? Mas existia em qualquer lugar, era boato. Né? Você passava lá no Imperador Romano e falava, ó, tô achando que esse cara aí tá te traindo, cara. Né? E aí isso aí colocava sementinha na cabeça do cara, era uma fake news antiga. Hoje você tem plataformas e jeitos e monetização para fazer uma fake news que começa numa idiotice, né? E ela segue, né? Ela segue padrões, aí ela tem um público teste. Isso é real, isso já é provado. Vai lá um grupinho de Telegram que eles jogam lá uma informação. E ficam vendo como é que as pessoas reagem. Pô, legal, isso aqui vai engajar. Aí o cara pega isso aqui e joga num grupo mais aberto. E aí sai. Aí sabe o quê? Até que a hora essa coisa tá tão divulgada no WhatsApp, tem um cara falando lá, um cara falando aqui, um cara falando nos Estados Unidos, que a mídia normal, que hoje também peca porque quer publicar, caça-clique, qualquer coisa, pega uma fake news e joga numa manchete lá de uma, sei lá, de um G1. Numa Folha de São Paulo, principalmente coisas de saúde, né, que aconteceu recentemente no Globo. Né, teve uma reportagem que entrou lá um dentista biológico lá e falando que pasta de dente com flúor não se usa, que ele não recomenda mais tal, no Globo. Né? Aí você fala, porra, aí ficou todo mundo conversando sobre isso. Não, todo mundo falando sobre isso, os dentistas ficaram pé da vida, fizemos alguma coisa, o CRO foi atrás, vamos retratar. Aí fizeram uma reportagem nova. É a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas de tanto que enchemos o saco, conseguiram chamar o Jaime Cury, lá o professor Jaime Cury, lá, que seria o papa do flúor, né? Para fazer a reportagem, fizeram uma entrevista. Aí a mídia leiga, assim, eles gostam de fazer pontos de vista. Aí quando pegam um cara, eles querem pegar um outro para fazer um oposto. Mas tem coisas que não são oposto. Tem coisas que não tem. Vou pegar um cara vacina e um antivacina e fazer os dois discutir. Né? Não dá, né? E ali eles fizeram uma nova reportagem que também ficou mais ou menos bem de falar, deixa quieto. Mas a ideia mesmo dessa história da desinformação é a gente combater, e a gente está formando um grupo, isso, com os conselhos de fundo, conselhos federal, regional, né? E isso está crescendo e logo vocês vão ter algumas surpresas que vão aparecer bacana. Aí, né? A gente vai falar também para frente, provavelmente em CIOSP a gente vai ter abertura para falar sobre isso. Então essas coisas estão evoluindo, assim, devagarinho, mas estão... Eu vou deixar aqui na descrição, né, o seu Instagram também, e se você quiser falar aí, pessoal, qual que é o seu Instagram, para eles verem futuramente aí. Não, o Instagram é Dicas Odonto, tudo junto. Vou deixar aparecendo na tela, né? Também. Dicas Odonto. E tem o Pode Sondar, né, que é o podcast, que eu convido vocês também a se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, que eu já estou... E se inscrevam nesse canal aqui também, no Rafael, porque eu já estou inscrito aqui, né, E a gente no YouTube ganha muita visibilidade e coisa com as inscrições, com os comentários, com as curtidas. Né? Então sininho, também fazer sininho. Então fazer esse movimento também pro seu podcast, pro meu e para quem tem, né? De a gente, que eu tava falando no offline, pra gente se unir aqui. Um curte o negócio do outro, comenta nas coisas dos outros, joga, gostei desse vídeo. Joga no seu stories, né? Eu faço muito isso ali. Como eu não tenho perna para ficar criando conteúdo para stories, por exemplo, o meu stories são coisas que eu gosto e eu jogo lá. E às vezes de perfis menores, às vezes de perfis maiores. Então eu acabo ajudando aquele perfil menor, mas eu gostei do conteúdo. Então eu também ganho com isso. Estou ganhando porque eu estou passando conteúdo. Então é uma troca justa, vamos dizer assim. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Luiz, queria agradecer você, te dar um presente aqui também. Poxa, legal, cara. Obrigado. Pra você levar quando for tomar seu cafezinho. Eu vi que você gosta, você lembrar de mim. Pô, legal, cara. Eu que agradeço aqui. Muito obrigado. Muito bom. Espero que você volte mais vezes aí, tenha gostado.
Muito bom mesmo. Obrigado, cara. Eu nem consegui te agradecer. A gente está com o tempo corrido aqui. Esse trânsito de São Paulo me ferrou. E, pô, brigadão, mano, por ter aceito o convite. Mas brigadão por ter me trazido aqui nesse podcast aqui. Achei muito legal nesse espaço, né? E muito sucesso para você e boa sorte. Obrigado. Parabéns pelo programa. Eu espero que você volte outras vezes também para falar mais sobre isso. Quando você puder anunciar novidades também, sinta-se aqui como uma extensão, né, das suas redes sociais e pode vir aqui sempre que você quiser anunciar alguma coisa também. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima vídeo. Tchau.